Estava próximo à Páscoa, o Senhor Jesus Cristo subia a Jerusalém. Ao chegar ao templo, encontrou no templo vendilhões no templo de Deus, e ele se irou. Fez um azorrague de cordas e expulsou a todos do templo. Olha que coisa interessante, expulsou cambistas no templo do Senhor, derramou o dinheiro dos cambistas no chão, virou as mesas. Literalmente Jesus virou a mesa e disse no versículo 16 desse mesmo capítulo, diz assim: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Repita comigo: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Se tiver Deus, não fica. Se Jesus estiver na casa, ele limpa a casa. Se o Espírito entrar na casa, ele fala de santidade, ele fala de pecado, ele fala de pureza, ele fala de conversão, ele fala de arrependimento, ele fala de consagração. Se ele não tiver, se fala de dinheiro. Começamos a entender o que é profético. Começamos a entender o que é direção de Deus, ordem de Deus, império de Deus, determinação de Deus. Quem é filho de Deus aqui, levante a mão. Agora dá glória a Deus bem alto. Diga: tira esse negócio da casa do meu pai. Eu quero dizer para você que a casa de Deus não pode se tornar casa de negócio. A obra de Deus não pode se tornar comércio. Jesus tinha como uma espécie de ciúme pela santidade da casa de Deus. A ofensa a Deus e os escárnios das pessoas que viam aquele comércio e escarneciam daquela obra, recaía sobre ele. Ele assumiu a responsabilidade pela casa e vivia um sentimento de amor tão grande pela obra de Deus, que ele se sentia ofendido, magoado, ultrajado, injuriado. Isso pode existir no templo se não houver uma liderança séria. Mas eu quero dizer para você que se houver um filho de Deus sério, se alguém se parecer com Jesus Cristo, não vai admitir isso na casa do Pai. Diga glória a Deus por isso. Tão profético assim aquele momento. E mais ainda o Senhor disse: vocês perguntam para mim que sinal eu tenho para que eu haja com tal autoridade, para que eu faça o que eu fiz? Eu vou te dizer o que é: destrói o templo, e em 3 dias eu reconstruo o templo. Mas ele está falando do santuário do corpo, ele está falando do templo do Espírito Santo. Ele sabia que ele ia ser morto, porque o zelo da casa de Deus o consumia. Ele ia ser morto porque ele não ia admitir que fizesse isso na casa de Deus. E ele estava se referindo à casa de Deus, ao templo do Espírito Santo, à morada de Deus, do Espírito, que sou eu e é você. Ele morreu por nossa causa, para que nós alcançássemos uma vida pura, consagrada, e para que ninguém fizesse comércio da nossa vida. Porque nós vivemos num tempo de apostasia. Uma igreja pode ser rejeitada, uma igreja pode ser reprovada. As pessoas estão confundindo as coisas e pensam que a igreja é a resposta para o mundo, mas a resposta para o mundo não é a igreja. A resposta para o mundo é o Senhor Jesus Cristo e é a palavra de Deus. Uma igreja pode ser rejeitada, uma igreja pode ser reprovada, e se é para servir, a primeira coisa que acontece antes do avivamento é Deus revelar qual é a missão daquele ministério. Porque como é que você vai se preparar para o combate? Como é que você vai se preparar como vaso de Deus se você não tem nada para fazer? Sabe o que você vai ser? Um crente de banco. Eu participei de ministérios que tinham dezenas de pastores sentados na igreja que não faziam um culto a Deus. Eu conheci pastores que nem funeral faziam. Conheci pastores que não abriam a boca no altar para falar nada. Sabe para
quê? Sabe por quê? Porque eles eram ordenados para fazer número e para serem consolados das suas vaidades de quererem ser do ministério. Mas serviço, ninguém dava na igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é de um só, do pastor. Não existe crente de banco. Você não nasceu para ser súdito de ninguém. Só Deus merece honra. A Ele o louvor e a adoração. A Ele toda a glória e majestade. E você não se engane não. O sistema é forte. O sistema lutou contra o próprio Senhor Jesus Cristo, contra os apóstolos, contra as lideranças da igreja pelos séculos. Eles martirizaram centenas de milhões de crentes pela história.